Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sumaia Freire, especialista em relacionamento, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Como é a nossa praia, vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos e o aspecto da ansiedade dentro deste relacionamento e o que é que isso acarreta, principalmente relacionado à compulsão, tá? A gente está vendo muito hoje uma sociedade que infelizmente está apresentando muitos sintomas compulsivos relacionados a vários fatores, né? Mas esses movimentos eles estão trazendo uma compulsão muito grande por alimentação, uma compulsão alimentar, por uma compulsão de compras, e isso, infelizmente, está acarretando alguns problemas sociais, problemas pessoais e problemas familiares, né? Então, a gente poderia primeiro entender o que é que causa, né, vamos dizer assim, a compulsão, tá? A compulsão, ela está muito relacionada com o aspecto da ansiedade, né? A gente já viu em um vídeo passado nosso o que seria a ansiedade, né? E a gente viu que a ansiedade, ela tem vários aspectos que prejudicam, né? E por incrível que pareça, é um ponto muito difícil de ser estudado, tá? A grande maioria dos estudos sobre ansiedade, eles são feitos em animais, tá? Mais ou menos assim, vamos imaginar um ratinho, tá? Que você vai lá, acende uma luzinha, dá um choque nele e depois ele vê essa luzinha acesa de novo, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar agoniado, porque ele vai assimilar que ele vai levar um choquezinho. Então, é mais ou menos por aí que são feitos os testes de ansiedade. E também, tá, muitos estudos trazem, eu gosto sempre de estar trazendo esses aspectos teóricos, essa questão dos estudos, porque eu acho importante, né, a gente trazer a fonte, não é só chegar aqui e falar de ansiedade e dizer para vocês um monte de coisa como vocês podem ou deveriam agir, porque cada aspecto da ansiedade é muito particular, tá? É muito próprio. Cada pessoa que sofre com isso sabe das suas dores, das suas angústias. Então eu não posso dizer que a ansiedade ela é comum para todo mundo. Os sintomas podem até ser, mas o que causa isso é muito mais abrangente, é muito mais subjetivo, é muito mais específico, né? É muito particular de cada um e a gente não pode aqui estar tentando rotular ou tentando dizer o que é que cada um sente. A mesma coisa em relação a muitos relacionamentos, casamentos, aspectos familiares que às vezes as pessoas dizem, já recebi muitas mensagens dizendo, me diz o que é que eu devo fazer, e a gente não deve fazer isso porque são aspectos muito pessoais de cada um, a gente apenas orienta e diz como é que está se dando todo o processo. Então veja, até anotei aqui alguns pontinhos, tá? Sobre a ansiedade. A ansiedade, ela tem um fator genético muito forte. Estudos estão comprovando isso, mostrando que se eu tenho, né, na minha família, existem pessoas que desencadearam e que têm um potencial para desencadear a ansiedade, isso não é taxativo, mas não é determinante, mas isso me diz também que eu posso desencadear a ansiedade dependendo de fatores ambientais e muitos outros aspectos de como é que eu vou lidar com isso, tá? Mas existe também um ponto muito forte relacionado a questões genéticas. E também a questão como eu falei, vem uma preocupação muito grande das pessoas que, devido ao aspecto de ansiedade, acabam desenvolvendo outros transtornos, outras comorbidades. E a gente fala do toque,
que é o transtorno obsessivo compulsivo. A gente pode falar da depressão. Uma pessoa que desenvolve um transtorno de ansiedade, provavelmente ela vai desenvolver aí junto um transtorno depressivo, tá? Não necessariamente, mas são fatores muito próximos. E aí o que é que acontece? Se eu estou, tá, muito ansiosa, e muitas pessoas estão muito ansiosas nessa pandemia, com as coisas que estão ocorrendo, né, que estão acontecendo. Então, se eu desenvolvo uma ansiedade muito forte, então, dependendo de como eu lido com essa ansiedade, a gente sabe que a ansiedade, ela está relacionada a aspectos futuros, né? Como é que eu vou enfrentar, como é que eu vou lidar com os acontecimentos futuros. E isso já me deixa tensa, já traz um aspecto de tensão, já traz um aspecto de insegurança. Então, eu posso, nesse momento, não só nesse momento, mas diante de tantos fatores, eu posso desencadear uma compulsão, tá? E aí a gente poderia falar aqui de compulsão alimentar, que é muito comum, tá? Muitas pessoas que têm compulsão alimentar, e a gente vai depois gravar um videozinho só falando disso, né? Elas sofrem muito procurando fazer dietas, tentando deixar de comer, e às vezes o problema não está só na alimentação, não é uma dieta que vai resolver, mas ela precisaria compreender o que está acontecendo para ela poder estar desenvolvendo, né, essa compulsão pela comida. A mesma coisa por compras. Gente, se a gente perceber como nós estamos consumistas, né? O que seria esse processo de consumismo? Todo problema relacionado à ansiedade, à compulsão, ele basicamente ele está relacionado a um aspecto de como a ansiedade ela me traz angústia, né? Ela me traz um sofrimento, então eu vou procurar sair desse sofrimento, eu vou procurar sair dessa angústia. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso desenvolver isso através de buscando prazer, que está relacionado ao meu sistema límbico, tá? Eu vou buscar prazer em outras coisas. E aqui para nós, né? Qual é uma das coisas que nos dá muito prazer? Comer, né? Comer. Outra coisa que nos dá muito prazer é comprar, é aquela a aquisição pela compra. E aí eu ia falar um outro aspecto também, que é a bebida, né? A gente precisa analisar, quando eu falo a bebida, pode ser o cigarro, pode ser qualquer outro tipo de coisa que eu relacione ao prazer. E você pode dizer, Sumaya, então quer dizer que todas as pessoas que bebem e fumam? Não, eu estou falando aqui de compulsão, tá? É de quando você busca isso compulsivamente. Você pode comer tranquilamente, mas quando isso se torna compulsivo, quando isso se torna descontrolado, você não tem um controle sobre aquilo. Eu vou comer, eu não estou com fome, mas eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Ou eu não estou com... não tem nada para me fazer socialmente falando, mas eu vou lá, eu compro uma bebida, eu trago para casa e fico ali bebendo. Eu não tenho controle. Eu compro. Às vezes eu estou apertada financeiramente, né? Eu não tenho dinheiro para nada e aí eu vou, compro, uso cartão, peço dinheiro emprestado a outras pessoas. Aquilo foge do controle, tá? E aí é uma das coisas que a gente precisa analisar. A gente está vivendo numa sociedade hoje que extremamente consumista. Gente, é algo que a gente precisa pensar, né? Veja, nós estamos praticamente consumindo para quase todo o nosso planeta, né? Estamos consumindo água em excesso, estamos consumindo os produtos em excesso. Você tem um produto aqui, daqui a pouco você não está mais satisfeito com ele, você quer outra coisa. Quer ver um outro ponto que a gente precisa também refletir?
a questão de séries, né? Tem gente que não consegue parar de assistir séries e aquilo acaba atropelando a sua vida, deixa de trabalhar, deixa de fazer as suas obrigações, de fazer as coisas que realmente são necessárias e passa o dia todo, no outro dia você vai trabalhar quebrado. Como eu já dei aula no Instituto Federal de Floresta, eu já tive uma aluna que era uma das melhores alunas no sentido de nota, tá? Ela era uma menina muito interessada, muito estudiosa e ela tirava muitas notas boas. E com o passar do tempo, as notas dela caíram drasticamente, drasticamente. E aí a gente chamou para conversar e uma das coisas que ela falou foi: é porque eu tô indo dormir muito tarde, né, assistindo séries, assistindo filmes, e no outro dia eu estou muito cansada para estudar. Então, isso são pontos que fazem com que a gente pare para refletir um pouquinho o que é que esta compulsão ela está me causando, ou esta ansiedade, tá? Que já é um aspecto da compulsão. E aí eu trouxe um conceitozinho bem legal aqui que diz assim, ó: o compulsivo ele tem conflitos emocionais que causam ansiedade. Olha que interessante. E a ansiedade ela causa compulsão. Como isso está tão interligado? Então a gente precisa compreender. Tem outro ponto que eu acho legal aqui que diz assim: a compulsão precisa ser vista tanto como um sintoma quanto como um problema em si mesma. A gente acaba passando por cima de tantas coisas e a gente não consegue. E o quanto isso, gente, traz problemas para o contexto familiar, para a relação, para a tua relação, não só familiar, mas no aspecto de trabalho, tá? Você se endivida de tanto que você compra, você fica ansioso, nervoso, agitado, porque você vai buscando tantos prazeres em outras coisas que você não consegue dar conta de você não consegue dar conta do outro, você acaba sentindo prazer só nessas coisas que estão externas a você, que estão fora de você e que não estão resolvendo, tá, o problema inicial, que é o conflito, que é aquilo que está gerando tudo isso, que pode estar relacionado também a vários fatores. Pode estar relacionado ao contexto familiar, pode estar relacionado a um contexto de trabalho, pode estar relacionado, como eu falei, a uma questão genética, que você precisa saber o que é que está acontecendo. Você pode estar relacionado a uma pressão de que você esteja passando por alguma situação, né? Tem vários e vários casos. Teve um caso de um rapaz, e isso eu estou falando de estudos, que ele começou a desenvolver um tique nervoso, né? E esse tique foi passando para outros tipos de compulsões e de outras coisas, e ele acabou desenvolvendo vários problemas, né, pessoais, problemas familiares, até ele perceber isso e buscar uma ajuda. Então a gente precisa entender que os nossos conflitos, os nossos problemas, a minha compulsão, ela é um sintoma, como eu li aqui, e um problema em si mesmo. E para isso eu preciso saber em que pé, né, eu estou e buscar essa ajuda para que eu não fique sofrendo, fazendo outras pessoas sofrerem e agravando ainda mais esse processo, né? Então a gente fica por aqui, mas antes de você sair, tá? Dá o likezinho aqui, né, no nosso canal, e se você gostou, se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, compartilha, tá? Vamos ajudar outras pessoas para que a gente seja levando, né, esperança e levando ajuda para as pessoas que precisam. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Até outro vídeo.